Olá, minha gente, bom dia, bom dia, bom dia. Seguinte, então continuaremos falando aí um pouquinho sobre movimento, beleza? Falamos sobre velocidade, falamos sobre aceleração. Vou te lembrar aí de alguns conceitos e grandezas, tá certo? E a gente vai fazer também alguns exercícios. Muito, muito fácil, na verdade. Inclusive, né? Muito fácil. Então, bora lá. Então, ó, observe. Eu tenho aqui um ônibus. Ó, o ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas da manhã e às 9 horas e 30 passa pelo quilômetro 240. Então, qual é aí a sua perspectiva? Primeira coisa, desenhar o que está rolando. Então, observe, ó, desenhei aqui dois ônibus, coloquei aqui nos quilômetros. Como assim os quilômetros? Então, observe, talvez você não esteja habituado com esse vocabulário, com essas palavras em si. Mas a todo momento, quando você está viajando, você vai perpassando ali por placas. E cada placa tem ali uma identificação de distância. Quantos quilômetros falta para você chegar em Goiânia? Ou quantos quilômetros estão faltando para você chegar em São Paulo? E por aí vai. Tudo bem? Então, quilômetro 30, quilômetro 240. Então, esse aqui ó, é a posição inicial, de onde você está partindo. Aqui o desenho, ó, tá vendo que não necessariamente eu coloquei uma reta, mas isso fica a seu critério, porque com relação à velocidade média, isso não vai fazer diferença, tudo bem? Então digamos que você saiu aqui ó, do quilômetro 30, então tá aqui ó, quilômetro 30, e isso foi o que? O início do seu movimento. Isso tem que ficar muito claro. Aonde que está se iniciando o movimento? Aonde que é o fim de tudo isso, tá certo? Então, a primeira coisa é fazer isso. Você desenha e coloca aí, ó. Começou no quilômetro 30 e a parte que eu estou analisando vai até 240. Ah, professor, mas o ônibus não começou a andar no quilômetro 30. Eu sei que não, concordo contigo. Inclusive, ele não começou a se movimentar do nada, não é isso? Quais foram as causas? Então, tá, tem um motorista, ele vai exercer uma força no pedal, esse pedal ele vai acelerar, vai ter uma variação de velocidade e o trem, o ônibus, o carro, eles vão entrar em movimento. Concordo contigo. Só que tem um detalhe, não me interessa a causa do movimento, pelo menos não agora. A gente vai ver isso depois. Me interessa entre esses dois pontos, entre o quilômetro 30 e o quilômetro 240. É isso que está me interessando agora, neste momento, beleza? Então, ó, no quilômetro 30, eu vou até colocar aqui de outra cor. O tempo inicial era igual a 6 horas. Já no quilômetro 240, o tempo final, 9 horas e 30 minutos. Tudo bem? Ou eu também poderia escrever assim, ó, 9,5 horas. Tá certo? Então, lembrando que 30 minutos é metadinha de uma hora. Uma hora são o quê? 60 minutos. Então, meia hora, meio, né? Metade de 30 minutos. Então, cuidado para tu não confundir isso. Que essa confusão ela é bastante comum, tá certo? Opa. Então, uma hora 60 minutos, metadinha, 30 minutos. Tudo bem? Então, 9,5 horas, 6 horas, 9 horas. Beleza. Então, o que me interessa? As variações. Lembra que nós combinamos de que eu sempre vou ter que prestar atenção no início e no fim? Então, aqui, ó, eu vou chamar esse quilômetro 30. Deixa eu colocar aqui com um verde bem discreto. De SO, que é Space O, origem, início, espaço inicial. Aqui, espaço final. Então, início e fim. Tudo bem? Então, a variação desse espaço, lembra do delta, que é esse triângulo bonito aqui. Então, a variação vai ser sempre simbolizada por esse delta. Então, vai ser final menos inicial. Então, final menos inicial, nesse caso, o final é 240. Vamos voltar para o rosa. Então, 240 menos 30. Então, isso aqui vai dar quanto? 210 quilômetros.
Ou seja, o espaço percorrido foram de 210 km. Mole, mole. Então, é só diminuir 240 por 30. Tudo bem? Então, tá bom. O que você fará com relação ao tempo? A mesma coisa. Então, o espaço eu não subtrai um pelo outro. No tempo, você fará o mesmo. Então, ó, bora fazer a mesma coisa aqui com o tempo. Então, meu tempo, a variação do tempo, vai ser esse tempo final menos tempo inicial. Meu tempo final foi igual a 9 horas e 30. Ah, professor, preciso fazer matemática? Não, você pode fazer na lógica também. Então, 6. Conta nos dedos aí, ó. 7, 8, 9. 3 horas. 3 horas e 30. 3 horas e meia. Não tem problema nenhum. Você pode fazer assim também, tá? Fica a seu critério. Então, ó. 9,5 horas menos 6. Vai ser igual a 3,5 horas. 6, 7, 8, 9. 9 horas e meia. Perfeito. Perfeito. Então, ó, variação do tempo, 3,5 horas. Distância, 210 km. Então, vamos relembrar. A velocidade média é a velocidade em relação a todo o percurso. Ah, professor, mas geralmente, quando é uma excursão, o pessoal para almoçar, para ir ao banheiro e tarará. Concordo contigo. Porém, entretanto, todavia, quando eu estou falando de velocidade média, é a velocidade média, literalmente, de todo o percurso. O que significa isso? Não me interessa quando foi, pelo menos, a velocidade quando este ônibus parou, por exemplo. A não ser que eu seja bem direto, eu quero saber a velocidade quando o ônibus parou. Ou quando o pessoal foi no banheiro. Aí é fácil, porque tu vai colocar o quê? 0. Porque não tem que estar parado para o pessoal descer, a não ser que o povo se jogue do ônibus, que eu acredito que não seja o padrão. Tudo bem? Mas, de fato, eu posso calcular tanto a velocidade instantânea, olha o nome. Então, observe. Velocidade instantânea. O próprio nome já fala. Quando eu falo instantânea, eu estou falando de instante, naquele tempo. Ou seja, a velocidade em um tempo determinado, definido. Tá certo? Ou eu posso calcular a tal da velocidade média. Essa velocidade média é a velocidade ao longo do percurso inteiro. Então, aqui, eu vou até colocar aqui, ó, todo percurso, para ficar mais fácil que você entenda, tá certo? Então, velocidade instantânea naquele instante, velocidade média, velocidade no percurso inteiro. Não me interessa se parou, se não interessa. Me interessam os valores que foram medidos. Então, o tempo foi medido por um cronômetro, por um relógio, ou pelo seu celular, enfim. A distância também foi medida de alguma forma, tudo bem? Hoje em dia tem até uns dispositivos que você aperta um botãozinho e sai um laser, que também já vai te dar ali, né, a distância de um ponto até outro. Ou você pode medir com a régua, com um metro, enfim. Existem várias formas de você medir a distância, tá certo? Entendo também que por uma estrada é meio complicado usar uma régua. Concordo com vocês também, mas é isso. Então tem que existir um instrumento de medida que consiga abarcar ali todas aquelas medidas, tá certo? Então bora lá. Velocidade média. Nós sabemos que essa velocidade eu posso calculá-la a partir da variação da distância dividido pela variação do tempo. Então, a distância foi quanto? 210 quilômetros. Então, a distância foi 210 quilômetros e o tempo, vamos dar uma olhada, 3,5 horas. Agora vem a parte mais tranquila. Você vai dividir. Você vai pegar lá 210 e dividir por 3,5 horas. Só isso, professor? Só isso, nada mais. E aí, no caso, a sua resposta vai dar em quilômetros por hora. Tá certo? Precisa ser necessariamente em quilômetros por hora? Não. Pode ser em metros por segundo, pode ser em quilômetros por minuto, quilômetros por segundo. Aí vai variando de acordo com o que a questão está te pedindo. Isso vai variar também de acordo com o móvel
ou seja, a partícula, o projétil que está se movimentando. Por exemplo, não faz sentido eu falar de uma corrida de formigas e elas estando ali a quilômetros por hora. Né? Fica meio estranho. A não ser que seja uma formiga nuclear ou atômica ou algo semelhante. Mas fora isso, o Homem-Formiga talvez ainda vai. Fora isso, não faz sentido, captou? Então a gente sempre tem que utilizar a grandeza, a unidade de medida, de acordo com o fenômeno. Senão vai ficar muito, muito estranho. Então o que você fará aí? Você vai lá na sua calculadora e divida aí o 210 por 3,5. Então nós teremos aqui uma velocidade média de 60 km por hora. Lembrando, é média. Então, ao longo, é como se ele tivesse, ao longo de todo o trajeto, uma velocidade constante de 60 km por hora. Tudo bem? E nós sabemos também que isso é meio difícil de acontecer, porque tem quebra-molas, tem semáforos, tem medidores de velocidade, que aqui nós conhecemos como pardal, e por aí vai. Então, não faz sentido, normalmente, qualquer tipo de automóvel, enfim, ônibus, trem, por aí vai, ter sempre a mesma velocidade, manter essa velocidade constante, tá certo? Então, ó, é isso. Lembrando que a gente está falando de o quê? MRU, movimento retilíneo uniforme, tá? Então, mole. Então, minha gente, ó, uma carreta de 20 metros de comprimento demora 10 segundos para atravessar uma ponte que tem 180 metros de extensão. Determine a velocidade média da carreta ao longo de todo esse percurso. Beleza, então o comprimento da ponte nós sabemos. Quanto que é o comprimento aí dessa ponte? Vamos anotar aqui, ó, 180 metros. Então, ó, essa distância é de 180 metros. Porém, entretanto, todavia, o intuito não é que toda a carreta passe pela ponte. Então, eu também tenho que levar em consideração que o tamanho da carreta, beleza? Então, tem que ficar ligado com relação a isso, o tamanho dessa carreta. Então, a carreta tem 20 metros. Então, ao todo, a distância que tem que ser percorrida são o quê? Os 200 metros, tudo bem? Então, ó, demorou quanto? 10 segundos. Então, beleza. Ó. Velocidade média vai ser igual à variação da distância em função do tempo. Variação da distância, 200 metros. E o tempo, 10 segundos. Muito fácil, não é não? Então, ó, velocidade média vai ser igual. Posso cortar esse zero com esse zero. Então, vai ficar 20 dividido por 1, que é igual a 20. 20 o quê? Metros por segundo. Ah, professor, mas é muito pouco, pouquíssimo. Tudo bem, vai que é um caminhão do Hot Wheels. Não necessariamente vai ser algo convencional. Ou será que é? Ah, então, mas como que eu vou ter noção disso? Então, quando a gente fala em metros por segundo, geralmente a gente não tem uma noção de velocidade. Agora, se eu transformo isso aqui para quilômetros por hora, tenho certeza que você entenderia que é uma velocidade coerente com o que a gente está falando, com um caminhão. Tá, mas e aí? Como que eu vou fazer essa conversão de unidades? Então, eu vou te explicar de uma forma bem tranquila. Bora lá. Então, aqui, ó, nós temos que relembrar múltiplos e submúltiplos do metro. Acredito que você já conheça isso, mas vamos fazer aos poucos. Então, vamos desenhar aquela tabelinha. Então, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Beleza. 1 quilômetro, você sabe que são 10 hectômetros, 100 decâmetros, 1000 metros. Beleza. Então, 1 quilômetro são 1000 metros. Ou seja, toda vez que eu vou aqui passando de uma unidade para outra, eu multiplico por 10. Não é isso? Então, multiplicaria 1, 2, 3 vezes para chegar no 1000. Tudo bem? Eu ainda posso escrever assim, ó, 1000
ou 10 à terceira. Não é a mesma coisa? Ou ainda, 1 vezes 10 à terceira. Tá, tranquilo, tranquilíssimo. Então, imagine que a gente tem aí 1 km por hora. Ou seja, o projétil ou o móvel percorreu 1 km em 1 hora. E eu quero transformar isso aqui para metro por segundo. 1 km não é a mesma coisa que 1000 metros? Foi o que a gente viu aqui. Então você vai colocar aqui, 1000 metros. O tempo, ele não funciona dessa maneira. Ele não funciona de 100 em 100, de 1000 em 1000, de 10... Não. Ele utiliza um outro padrão. Então lembra aí, se são 11h59. Quando não existe 11h60. Normalmente não vai para 12. Não é isso? Então o tempo ele é dividido de 60 em 60 unidades. Pelo menos a hora, 1 minuto. A gente tem o centésimo de segundo e por aí vai. Aí já é outra coisa. Mas, hora, minuto, normalmente nós utilizamos aí essa divisão de 60 unidades. Então, beleza. Então, 1 hora, eu sei que são 60 minutos. E 1 minuto são 60 segundos. Então, aqui, hora, minuto, segundo. Então, multiplico por 60. E o inverso, eu divido por 60. Tudo bem? Tranquilo? Então, tá bom. Então, dito isso, 1 hora, então, se eu quero transformar, lembra que é para metro por segundo, não é isso? Então, eu tenho aqui a mesma 1 hora. Eu vou ter que multiplicar por 60 para transformar em minuto. E vou ter que multiplicar por 60 novamente para transformar em segundos. Olha que loucura. Então, é a mesma coisa que se eu multiplicasse isso por 3.600. Então, dá uma olhada. Vai ficar aqui 1.000 metros dividido por 6 vezes 6, 36. 1 zero, 2 zeros. 1 zero, 2 zeros. Isso aqui segundos. Posso cortar esse zero com esse zero. Posso cortar esse zero com esse zero. Então, vai ficar assim, 10 metros a cada 36 segundos. Ou ainda, eu poderia fazer assim, se eu divido aqui em cima por 10, vai dar 1 metro. Se eu divido aqui por 10, vai dar 3,6 segundos. Só estou andando numa casa aqui, tudo bem? Ou seja, isso aqui só para me mostrar para ti que a relação entre km por hora e metro por segundo é de 3,6. Então, se eu tenho quilômetros por hora e eu quero transformar para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. Então, uma outra relação que você vai precisar lembrar. Então, de quilômetros por hora para metro por segundo, você vai dividir por 3,6, como eu te mostrei aqui. Agora, o inverso, qual é o inverso da divisão? Bora lá, multiplicação, não é isso? Então, se eu quero fazer o contrário, então de metro por segundo, você multiplicaria por 3,6. Ah, professor, eu tenho que decorar isso? Bom, vai ficar a seu critério, você não precisa decorar. Eu prefiro te mostrar aqui como que funciona essa conversão, para você entender que é fácil. Então, quilômetro, 1000 metros. Ora, só relembrar aí de como que é feita a contagem do tempo. Então, um ano, quando a gente fala sobre um ano terrestre, é o tempo necessário que a Terra demora para quê? Para dar uma volta ao redor do Sol. Ou seja, nós temos um calendário solar, não é isso? Da mesma forma, o dia é o tempo necessário para que a Terra dê uma volta em torno de si mesma, que é, no caso, o movimento de rotação. Tudo bem? Então, são coisinhas que a gente lembra com facilidade. Então, ao meu ver, não é interessante decorar. Mas, obviamente, isso sempre vai ficar o quê? A seu critério. Tudo bem? Então, isso é o que nós chamamos de MRU. Então, movimento. Vou escrever aqui também para ficar claro. Então, movimento
retilíneo e uniforme. Uniforme, mesma forma, tá certo? Então tenta lembrar disso. Retilíneo, estou falando do quê? Da trajetória. Então, que trajetória é essa? É uma trajetória retilínea, reto. E aqui, uniforme, lembra de uma forma, mais fácil, padrão. Padronizado. Então, aqui nesse caso, o que vai ser padronizado? A velocidade. A nossa velocidade, ela será constante. Então, se a velocidade ela se mantém constante, a aceleração ela vai ser nula, também conhecida como zero. Ok? Aceleração nula, velocidade constante. Isso é o meu movimento retilíneo uniforme. Então, geralmente, esse movimento uniforme ele não é comum. O mais comum, como nós já conversamos também, é o movimento variado, que é o que tem a tal da aceleração. Então, o movimento variado, ele já tem outras características. A velocidade não será constante, então a minha aceleração ela vai ser diferente de zero, ou seja, velocidade variável. Quando a gente fala sobre velocidade variável e aceleração, com certeza tu vai lembrar do quê? Da tal da gravidade. Então, por exemplo, se eu tenho um objeto e eu deixo esse objeto cair, uma bolinha, essa bolinha ela vai acelerar até colidir com a superfície, ou seja, até bater no chão. Então, aqui nós temos uma força, tá certo? E essa força você conhece como gravidade. Eu vou te dar um nome bonitinho, peso. Então, a força peso. A força peso é a força da gravidade. Tem relação? Tem. Então, aqui, esse objeto ele tem uma massa e essa massa ela vai ser acelerada a partir da força da gravidade. Então, o peso seria aqui uma personalização dessa força gravitacional, digamos assim. Então, é uma relação da massa, matéria, que a gente consegue tocar com a gravidade, vezes a aceleração dessa gravidade. A aceleração dessa gravidade, ela geralmente tem um número padrão, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que significa isso? Ó, vamos imaginar que a bolinha está saindo daqui. Então, esse aqui é minha posição 1. Então, essa é a posição 1. Tudo bem? Nessa posição 1, a minha velocidade inicial ela é igual a zero. Daqui a um tempo, a bolinha vai chegar aqui, ó, na posição 2. Então, essa bolinha vai deixar de estar aqui e vai vir para cá. Daqui a um tempo, vamos colocar aí 1 segundo. 1 segundo aqui e 1 segundo bem aqui. Então, ó, passou 1 segundo, vai vir para a posição 2. Passou outro segundo, vai vir para a posição 3. E, finalmente, depois de mais 1 segundo, vai chegar o quê? Na posição 4, que eu posso chamar também de altura final. Ou posição final. Lembra que a gente sempre tem que olhar o início e o fim? Então, aqui, ó, posso chamar aqui de altura inicial, que é igual a zero, e aqui a altura final, que é um valor que eu ainda não sei. Por exemplo, é uma possibilidade também. Então, o que eu quero que você entenda? Aqui, ó, essa bolinha ela vai acelerar. Ah, professor, mas como é que você sabe que se acelera? Observe. Imagine eu fazendo o contrário. Eu pegando essa bolinha e jogando para cima. Ela vai continuar indo para cima, para sempre. Então, ela vai até o espaço e vai se perder no espaço sideral. Não faz sentido. Ela não chega num certo ponto e depois desce. Ou seja, quando eu jogo, eu estou exercendo uma força. Então, eu vou chamar de força Wellington. Então, está aqui a bolinha. Eu exerci uma força para cima, que é a força Wellington. E essa bolinha vai subir durante um bom tempo. Só que vai chegar um tempo que a força da gravidade ela vai ser maior que a minha. Ou seja, a força peso
melhor dizendo, ela vai fazer com que esse objeto volte ao solo. Então está subindo, desacelerando, chega no ponto mais alto, para e depois o quê? Retorna. E vai acelerar novamente até colidir com o chão. Isso é um padrão. Pode ser com uma bolinha, pode ser com uma garrafa PET com água, pode ser com uma pessoa, um carro, seja lá qual for o tipo de objeto ou pessoa que eu estou fazendo esse experimento, vai cair. Ou com uma folha de papel. Outro ponto importante, pode ser que essas equações apareçam de forma diferente, tá certo? Então, assim, quando a gente está falando aqui sobre a queda dessa bolinha, eu estou te mostrando que tem a força, estou te falando que tem velocidade e também vai ter a aceleração. Então, apareceu esse Gzinho aqui, G é a aceleração da gravidade. É a mesma coisa que esse A, tudo bem? A gente utiliza a letrinha A normalmente para falar sobre um movimento na horizontal, beleza? E o G, geralmente, quando é um movimento na vertical. Assim como na altura eu coloco H, beleza? E quando é na horizontal eu coloco S ou X. São letrinhas, são padrões que geralmente você vai observar num livro de física, beleza? Com o passar do tempo você vai pegando essas coisinhas, né? Essa nova linguagem. Então tá, o que eu quero que você entenda também? Então a aceleração. A aceleração, ela é uma relação entre a velocidade e o tempo. Lembrando que sempre vai ocorrer aqui de aparecer esse delta. Delta, a tal da variação. Então, como que você calcula a aceleração? A aceleração é a variação da velocidade, então vai ser a velocidade final menos velocidade inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Aí, no caso, mesmo esquema. O que você precisa ter cuidado? Com as unidades de medida. Velocidade, geralmente é metro por segundo. O tempo é segundos. Então, observe, tem 2 segundos aqui. Ou seja, a aceleração ela vai estar descrita assim, ó, metros por segundo ao quadrado. Apareceu ao quadrado, aceleração. Apareceu sem quadrado, velocidade. Isso também pode ocorrer com o quilômetro por hora. E aqui hora embaixo, ou seja, quilômetro. Nossa, ficou estranho isso. Aguenta aí. Então vai aparecer assim, ó, quilômetro por hora ao quadrado. Não é muito convencional, mas tá correto? Tá correto também, tá? Mesmo não sendo tão comum. Então você tem que ficar esperto com relação a isso. Outro ponto. Essa equação ela pode aparecer da seguinte maneira. Ó, a aceleração é igual a V menos VO, T menos TO. Quando a gente está falando sobre movimento uniforme, tá, é muito comum que esse tempo inicial ele seja zero. Esse tempo sendo zero, eu posso manipular essa equação. Ó, dá uma olhada. Ó. A é igual a V menos VO sobre o T. Não fiz nada, só tirei esse tempo inicial daqui. Com isso, o T aqui não está dividindo, posso passar para o outro lado multiplicando. Então, A vezes T é igual a V menos VO. Menos VO, posso passar para o outro lado somando. Então, vai ficar VO mais AT, que é igual a V. Ou, reescrevendo essa equação, V igual a VO mais AT. Então, essa equação ela também é muito utilizada, tá? Assim como essa daqui de cima. E as duas basicamente são a mesma coisa, tudo bem? Então, levando em consideração que o tempo inicial vai ser igual a zero. E faz sentido. Quando você pega um cronômetro, normalmente o tempo inicial não vai ser zero, tudo bem? Outra coisa importante também, distância pode ser negativa, velocidade pode ser negativa, a aceleração pode ser negativa, mas o tempo nunca pode ser negativo, pelo menos até então, tá? Então anote aí, por favor, o tempo não rola de ser negativo, senão tem alguma coisa errada.
Então, deixa eu até colocar aqui com outra cor. Então, opa. Tempo nunca negativo. Anote aí no seu caderno. Já pensou uma pessoa, sei lá, se eu falo para você, eu tenho menos 5 anos de idade. Não faz sentido nenhum, né? Pois é. Então, fique esperto para não errar. Então, se tu achou o tempo negativo, apaga e faz tudo de novo. Tudo bem? Essa mesma relação que eu fiz aqui com a aceleração, eu também posso fazer com a velocidade. Ó. Velocidade, né, a variação da distância em função do tempo, eu posso abrir essa equação da mesma forma. Final, inicial. Final, inicial. E aqui, ó, tempo inicial igual a zero. Ou seja, a velocidade vai ser igual a S menos SO sobre T. T está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. SO está menos, passa para o outro lado mais. Então, SO mais VT é igual a S. S é igual a SO mais VT. Isso aqui é o que nós conhecemos como equações horárias, tá certo? Essa é a equação horária da posição, porque tem um S de space, de espaço. E essa equação horária é da velocidade, porque é a velocidade que está aqui em evidência. Então, se eu quero saber a velocidade no tempo de 1 segundo, ou eu quero saber a velocidade no tempo de 2 segundos. Lembra que no início do vídeo nós estávamos comentando sobre a velocidade média e a velocidade instantânea? Não eram duas coisas diferentes? Então, agora eu estou te mostrando a equação para você calcular a velocidade instantânea. Então, naquele determinado tempo, quanto que era a minha velocidade? Então, no tempo de 1 segundo, quanto que é a velocidade? No tempo de 2 segundos, quanto que é a velocidade? E assim sucessivamente. Da mesma forma que eu posso fazer isso com o S de espaço. Então, depois de 1 segundo, qual era o meu espaço? Depois de 2 segundos, depois de 3 segundos. Captaram? Então, equação muito fácil, muito mole. Lembrando, aqui no verdinho não tem o A de aceleração. Ou seja, não é um movimento variado, é um movimento retilíneo uniforme, geralmente. Aqui tem o A de aceleração, então será necessariamente um movimento variado, tá certo? Bom, minha gente, por hoje é isso. E depois nós conversamos um pouquinho mais sobre essa parte aí da mecânica. Um abraço e até a próxima aula.